Maravilha, culto com a família, culto lindo, maravilhoso, adoradores, varões, as irmãs cantaram com excelência. Que Deus continue abençoando cada dia mais vocês, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, amados? Glória a Deus. Mas antes de mais nada, eu quero apenas deixar aqui o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E logo já entro aqui na palavra, na lição em que o Senhor colocou em nossos corações, transmitirei a todos aqui essa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 11 e 12, nos diz assim a palavra do Senhor: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Pois Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos à roda da mesa até que venha. Não assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Queridos, quando passei a meditar sobre esse versículo, eu já entro aqui na lição e nós vamos aprender nessa noite com o Senhor. Quando Samuel fala para Jessé: olha, me traga o menor, e nós não vamos assentar na mesa até que ele venha. Nós sabemos que Davi era o menor dos seus irmãos, e Davi não tinha esse privilégio de que os seus irmãos tinham, que era sentar à mesa com os seus irmãos. Mas o nosso Deus é aquele que sempre prepara a oportunidade, não é verdade? E quando se fala-se de mesa, fala de comunhão, relacionamento e intimidades. Ou seja, Samuel falou: olha, nós não vamos assentar na mesa até que o menor venha, até que ele venha. Porque se nós formos analisar, amados, mesa é lugar de relacionamento, é um lugar de igualdade. Se você observar aqui na nave, no púlpito do Senhor, se aqui tivesse uma mesa, quem é o maior aqui? Que de estatura? É o Wellington, né? Presbítero Ailton? Se põe de... Não, é o presbítero Ailton. Se põe de pé. Manuel, fica de pé, meu Manuel. Ele é mais alto que eu? Senta um pouquinho, querido. E agora? Pegaram aí, amados? Então a mesa fala de igualdade. Não tem menor, não tem maior. Todos ficam da mesma estatura. Então quando Samuel falou: olha, não nos assentaremos à mesa, Samuel estava querendo dizer: olha, nós vamos acabar com a desigualdade aqui. Ou seja, o forte vai ficar fraco, entendeu? Não vai ter mais desigualdade aqui. Chama o menor. Mas quando Davi se assentou à mesa, ele se tornou menor? Não, ficou todo mundo igual. Porque mesa nos traz isso, alinhamento, queridos. Amém, queridos? Glória a Deus. Outro dia eu trago uma mensagem sobre isso. Vamos lá, glória a Deus. Cuidando dos nossos filhos, amado. Provérbios capítulo 22, versículo 6, nos diz assim a palavra do Senhor: instrui o menino no caminho como deve andar, até que se envelhecer, não se desvie dele. Educa a criança no caminho em que deve andar. Ensina, em outras versões vai estar instrui ou ensina. E o que é para você instruir, educar? É apenas mostrar o caminho, ou você pegar nas mãos dele e conduzi-lo no caminho? O que é instruir para você? É apenas apresentar a casa do Senhor, ou você entrar dentro do templo junto com ele e ensinar as coisas de Deus, os mandamentos do Senhor? Preste bem atenção nisso. Eu dei um exemplo aqui pela manhã, vocês que têm filho pequeno, quando eles estão aprendendo a andar, o que você faz com ele? Você pega na mão dele, solta ele e deixa ele andar sozinho? Não. Você pega ele pela mão, conduz ele
até ele pegar firmeza nos pés, até ele ter a própria segurança e poder caminhar sozinho. Então, pais, mães que estão aqui nessa noite, talvez não seja a mensagem que você estava esperando aqui nessa noite, mas é a mensagem que Deus manda trazer aqui nessa noite. Instruir é você também compartilhar, ou seja, estar presente também. Você sabe por que muitas crianças, muitos jovens hoje em dia não vêm para a igreja? Porque os pais não vêm. Então quando você vem, eles vêm também. Vamos lá. Como cuidar dos nossos filhos? Ensinando e dando exemplo. Qual o exemplo que você está dando para o seu filho? Devemos ensinar os nossos filhos a serem independentes. Perdão, mas foi uma falha de ortografia, ele ficou faltando uma letra aí. Independentes. Você ensina seu filho a ser independente? Ou você ainda é o tipo de mãe e pai que, mesmo seu filho estando com 18 anos, cadê o bebezinho do papai? Cadê o bebezinho da mamãe? Cadê o tico-tico da mamãe, do papai? Hein? Será que você ainda faz tudo para ele? Será que ele está com 20 anos e ainda a mãe tem que colocar a comida no prato e falar: filho, já coloquei. Aí tem uns engraçadinhos que vai comer, pastor Ego, e fala: mãe, está quente essa comida. E a mãe ainda, muito besta, vai lá: tá bom, filho, eu vou soprar aqui para você comer. Aí, irmão, você está rindo, mas a coisa é séria. Tem casos assim. Tem casos que a comida está quente e ele reclama: mãe, a comida está quente. Uma quente, feliz, aprende a comer quente. Mas a mãe é besta, vai lá e esfria a comida para beber. Entendeu? Tem que ensinar seu filho a ser independente, amado. Sabe por quê? Porque senão futuramente, hoje em dia nós vemos tantos problemas, pastor Marcos, dentro de muitos lares. Sabe por quê? Porque a mãe e o pai não ensinou eles serem independentes. Eles dependem da mãe e dependem do pai para tudo, pastor Hélio. Está um homem barbado, uma mulher barbada e depende da mãe. E isso traz consequências futuramente para casais. Hoje em dia tem mulheres que estão sofrendo na mão do marido. Sabe por quê? Porque lá na casa dele, a mãe e o pai dele ensinou que ele tem que esperar o prato chegar na mesa. Ele não sabe levantar o traseiro, ir lá no fogão, na beira do fogão, e pôr o seu prato de comida. Aí o que ele faz? Ele fica sentado lá. Vou dar um exemplo que eu dei aqui de manhã. Fica lá na Netflix, assistindo vídeo, ou assistindo a Netflix, ou jogando videogame. Ô amor, a comida está pronta aí? Estou com fome. Se fosse eu falando: infeliz, levanta e vai fazer. Aleluia. Mas sabe por quê? Isso são mau costume que a mamãe e o papai deu. Ou seja, tudo na mão. Aí tem mulheres sofrendo nos dias de hoje, meus amados. Tem casamento sendo destruído hoje em dia por causa disso. Por quê? Essa dependência, dependia da mãe, dependia do pai para tudo. Ou seja, não sabe fazer nada. Ele casou, não sabe nem como é que liga o fogão. Amor, é pro lado direito ou pro lado esquerdo? Você pediu para baixar o fogo aqui, que lado que é? Aí o fogo já está você pediu para aumentar o fogo, aí o fogo já está no último, no baixo já. Ele fica forçando mais ainda, em tempo de quebrar o botão, porque ele não sabe para que lado que é abaixo. Ou seja, dependência, não sabe nada, nunca se interessou por nada. Entendeu? Então, deixa aí, mãe, pai, ensina seu filho a ser independente, ensina ele a ser um bom marido, uma boa esposa. Entendeu? Eu sempre tive curiosidade em aprender. Vou falar aqui meus exemplos. Quando minha mãe estava cozinhando, eu sempre estava ali perto dela para ver, e tinha curiosidade para saber: mãe, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo outro? Entendeu? Então eu sempre tive curiosidade em aprender. Mas se você não, jovens, se vocês não tiverem curiosidade de aprender, vocês nunca vão aprender. Eu não sei fazer nada, eu não sei fazer uma coisa. Mas peraí, você já se interessou algum momento em ir lá: mãe, como é que faz isso aqui? Pergunta. Você tem seu mentor, a sua mentora dentro da sua casa. A sua mãe, o seu pai, o seu melhor cozinheiro, o seu masterchef. Deixa aí, pega a lição com ele, com ela. Aleluia. Agora fica aí somente querendo tudo na mão, tudo de mão beijada. Então,
pai, mãe, ensina seus filhos a serem independentes. Porque se mais cedo ou mais tarde eles pegar uma mulher aí arretada, que seja uma baiana aí, que não dá moleza para marido, ela vai falar: ó, você quer isso, quer aquilo outro, então levanta e vai fazer. Ah, mas na minha casa minha mãe fazia. Meu filho, aqui o negócio é diferente, mudou o sacerdote, mudou a lei. Entendeu? Se você pegar uma pentecostal, ela vai falar mais ou menos isso: olha, mudou o sacerdote, mudou a lei, agora o negócio aqui é diferente. Comigo o negócio aqui é diferente. Se você pegar uma mulher bem pentecostal aí, você vai ver que é bom para tosse. Vai aprender a cozinhar em 2 instantes. YouTube, como é que eu faço um arroz, como é que eu faço feijão. Aí vocês vão lembrar do tempo que sua mãe falava: filho, vem aqui ajudar a mãe, põe o feijão aqui no fogo, escolhe esse feijão aqui, lava esse arroz aqui. E você: mãe, já vou, estou ocupado aqui agora. Tá nada, estava lá no celular, lá, ó, vendo o status dos outros, vendo as notícias dos outros lá, vendo quem postou, quem deixou de postar. Aproveite as oportunidades, jovens, em que seu pai e sua mãe te dá. Aproveita cada instante em que seu pai e sua mãe estiver fazendo algo. Seja curioso. Faça como eu, quando era pequeno, ia lá perguntar: mãe, como é que você faz isso? Tinha curiosidade. Eu aprendi. Entendeu? E modéstia à parte, hoje lá em casa eu sou o melhor cozinheiro. Cadê a dona Elaine? Cadê a dona... É ou não é a dona Elaine? E se ela falar que não cozinho mais? Olha, devemos ensinar o nosso filho dando exemplo. Gênesis 22, versículo 7, dando exemplo. Você abre a sua Bíblia e você vai ver que Abraão, quando Deus pediu para ele fazer um sacrifício, ele levou Isaac juntamente com ele. E quando Abraão leva Isaac, então no meio do caminho o moço falou: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Peraí, Isaac despertou algo que ali seu pai parecia ter esquecido. Mas por quê? Isaac tinha exemplo do seu pai. Dentro do seu lar, Isaac via o seu pai fazendo os rituais de sacrifício ao Senhor. Qual foi o último dia, qual foi a última vez em que você viu, aleluia, que o teu filho te viu de joelho, te viu rejeitando o café da manhã? Exemplo, isso é exemplo. Presta atenção. Então, já Isaac, acostumado a ver seu pai fazer os rituais de sacrifício a Deus, ele achou estranho aquilo, pastor. Peraí, está madeira, está lenha, está o cutelo, mas está faltando o cordeiro. Então nós damos exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos se espelham em nós. Quando você é um homem de oração, obviamente seu filho vai se espelhar em você. Quando você tem prazer em ler a palavra do Senhor, seu filho também vai se espelhar em você. É reflexo, tudo é reflexo, amados. Observe que Isaac foi tão esperto que ele falou: pai, está faltando aqui alguma coisa. O Senhor já deu vários exemplos, eu já vi várias vezes o Senhor exemplificando, fazendo sacrifício para o Senhor, e está faltando algo, está faltando o cordeiro. Então nós, como pais, somos referências para os nossos filhos. A sua maior referência, jovens, é os seus pais. Então, pais, vocês são a maior referência dos seus filhos. Então dê uma boa referência para os seus filhos. Você já deve ter ouvido falar ao seu filho quando você quer fazer algo diferente: mãe, eu quero usar o cropped. Você já viu usando cropped? Não é assim que a sua mãe fala? Quando sua mãe, quando você quer fazer algo para desagradar a Deus, seu pai e sua mãe vai falar: você já viu eu fazendo isso? Não é isso que ele vai fazer? Que ele vai falar? Por quê? O que ele quer dizer com isso? Ó, eu sou o teu exemplo. Se você não me vê fazendo, então não faça. É isso. Ensinar a ser um bom marido e uma boa esposa. Ou seja, ensinar os seus filhos a tratar bem o seu esposo, o seu cônjuge, e acabar com aquela tradição de machismo, aquela cultura que muitas pessoas trazem, que até hoje tem pessoas que trazem uma certa cultura que o homem não pode varrer a casa, isso é serviço de mulher.
O homem não pode passar um pano no chão. Isso é serviço de mulher, meu filho. Porque antigamente os pais eram mais severos. Não, isso é serviço de mulher, eu não faço. Meu avô não fazia isso, eu não vou fazer. Ensina seu filho a ser um bom esposo, uma boa esposa. Isso não vai tirar a masculinidade dele. Não, pelo contrário, vai tornar ele um bom marido, uma boa esposa. Amém? Tem que acabar com esse machismo de que se o homem passar, se o homem lavar a louça, se ele limpar o chão, isso vai virar objeto de zombaria. Não, ele vai se tornar mais homem ainda, ele vai ter um ministério completo. Eu não me vergonho de dizer que eu aprendi a ter um ministério completo, porque na minha casa, quando ainda solteiro, quando vivia na casa de mamãe, eu já fazia essas coisas. Então, quando eu casei com a minha esposa, ela, não querendo me exaltar aqui, mas ela foi uma premiada, porque muitas coisas e vocês, não, eu digo isso por exemplo, amado, e também pela beleza que minha esposa é, entendeu? Olha aqui, querido, homens, quando vocês trabalharem pelas suas esposas, elas vão ter mais tempo para se cuidar, elas vão ficar mais bonitas, mais jovens. Então ensina desde já seus filhos a ser um bom marido. Filho, você tem que cuidar bem da sua mulher. Ajude sua esposa, ajude seu esposo. Quebra esse tabu, esse negócio que meu pai, meu avô não levantava nem da mesa para tirar o prato. Se fosse eu, o prato ficava lá. Juntava uma pilha de pratos, e quando faltasse prato, só ia ter o meu prato para comer. Ué, não tem prato limpo? Você lavou seus pratos? Amados. Então ensine seu marido, seus filhos a ser um bom esposo, uma boa esposa, a ter um lar sadio. Amém? Eu acredito que a partir de amanhã homens aqui vão passar a lavar louça, limpar chão, limpar casa. Aleluia. Eu acredito que a partir de hoje os maridos vão ser um bom marido, uma boa esposa, e os filhos também, né? Vocês têm que começar a aprender de agora, tá? Isso aí não é só para os casados, não, é para os solteiros também. Isso é coisa que você já tem que trazer da sua casa. Você tem que trazer isso da sua casa, tá bom? Ó, a Amanda fez assim, viu? Então, a partir de hoje vai começar a lavar. Então, queridos, fica aí a deixa, tá bom? Admoestando nossos filhos. O que é admoestar? Corrigir, exortar. Às vezes precisamos dar umas certas correções. Não devemos passar não devemos passar a mão sobre a cabeça dos nossos filhos quando comete erros. Eli cometeu um grande erro, não admoestando seus filhos. Estava no templo, era para ser sucessor do seu pai, mas faziam tudo errado, e Eli passava a mão na cabeça. Eli, sabe o que era para fazer Eli? Suspender os seus filhos de ir ao templo, porque eles estavam agindo de uma forma errônea, em que estava difamando a casa do Senhor. Mas tudo tem suas consequências, tudo tem um fim. Os que usam de engano, os que usam de erro, não permanecerão na congregação do justo, disse o salmista. Então, o final de Eli, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, foi a morte física. Tem muitos jovens, muitos padecendo nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque falta a demonstração, correção. Seu filho errou, meu filho errou, eu vou corrigir ela. Glória a Deus. Se errou fortemente, não vai cantar no grupo, não vou passar a mão na cabeça, não tem isso não, amados. Você quer que teu filho tenha uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual saudável? Então corrija. Se o pastor corrigiu, muito bem, corrija também em casa. E há pessoas que nos dias de hoje dizem que não é necessário certos tipos de correção lá em casa, sabe que se o negócio não andar correto, a coisa vai apertar. O chicote está. É só eu falar um pouquinho, com um tom um pouco mais grave, todo mundo já entende. Não precisa, não é verdade, Kézia e Caroline? Aleluia.
Eu não passo a mão na cabeça, eu quero que meus filhos sejam uma bênção de Deus. Se Deus me deu essa responsabilidade, corrija os teus filhos. Eu louvo a Deus hoje, porque pelas correção, hoje minha filha está aí adorando a Deus, louvando a Deus, eu glorifico a Deus por isso. E eu não vou envergonhar ela aqui dizendo isso, mas eu já tive que ir no pancadão, tirar ela lá do pancadão. Mas hoje eu tenho prazer em vir, pastor, trazer minha filha para a casa do Senhor, para louvar o nome do Senhor. Então corrija, se for preciso, corrija o teu filho. Fui lá no meio do pancadão mesmo tirar ela, glória a Deus. E dei uma sentada, glória a Deus, eu sou pai, eu corrigi. E hoje está aí para a glória de Deus, uma bênção na mão do Senhor. Então não é errado você corrigir teu filho, não estou aqui envergonhando minha filha, não, mas estou dando aqui exemplo da minha vida, em que você pode aplicar para a sua também, a não passar a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Corrija se for necessário, admoesta. Ele deixou à vontade, olha o que aconteceu, deixou à vontade, não fazia nada, o que aconteceu? A morte. Você é pai, você tem autoridade. Mas ele já está grande. E daí? É mais forte que você? Pega a cinta. Glória a Deus. Se minha mãe estivesse viva até hoje, se eu fizesse alguma coisa errada, eu ia apanhar. E não tenho vergonha de dizer, mas bastou apenas uma vez eu apanhar para aprender. Porque o bonitão aqui, uma certa feita, eu forjei que fui para a escola e não fui. Mas eu não era evangélico, não. Fiz toda a trajetória que eu ia fazer, me troquei, coloquei o jalequinho branco, aleluia. Você usou jaleco branco, né, quando foi para a escola? Usaram, né? Vocês estão velhos mesmo, viu? Eu pensei que era só eu só. Quem mais aqui usou jaleco branco para ir para a escola? Não, teve mais pessoas aí, pastor. Aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia, viu, irmãos? Pera aí, eu tenho 50 anos. Pera aí, mas eu usei aquele jalequinho branco. Aí beleza, coloquei aquele jalequinho branco. Minha irmã se trocou juntamente comigo, que ela ia para a escola também. Aí eu saí para a rua, minha irmã também. Aí ela subia, ela estudava no Vicente, eu estudava no Sinhá. Aí desceu, eu subi, quer dizer, ela subiu, eu desci, beleza. Aí cheguei, voltei para casa no meio do caminho. Nem andei mais ou menos uns 100 metros. Aí voltei, cheguei em casa, aí liguei a televisão, fiquei o dia todinho assistindo. Mas eu esqueci da minha irmã mais velha, a Sônia. De vez em quando ela vem aqui. Aí quando minha mãe chegou, minha mãe perguntou para minha irmã, a caçula: o Antônio foi para a escola? Foi. Yes, consegui. Eu já havia faltado alguns dias atrás. Aí quando minha irmã mais velha chegou, a minha irmã mais velha já chegou já dando o questionário, o parecer. Olha, Antônio não foi para a escola, eu cheguei e estava aqui assistindo. É mesmo? Antônio, vem cá, você mentiu para mim? Não teve desculpa, amados, o couro comeu. Mas foi aquela única surra que eu lembro que minha mãe me deu. Foi a única vez que eu apanhei da minha mãe. E depois daquela surra, nunca mais eu faltei na escola. Aprende ou não aprende? Tem pessoas que falam que não aprende. Depois daquele dia, nunca mais, pastor, eu faltei na escola. E detalhe, eu fui o único lá dentro da minha casa que estudou até o terceiro colegial. Meus irmãos pararam, mas eu não. Eu fui firme até o final. Eu passei em todos, só não fiz faculdade, mas ainda estou pensando em fazer. Mas a surra valeu a pena. Glória a Deus, eu não queria apanhar mais. Imagina, faltar para apanhar, você é doido, ou nada. Então aprendi, queridos. Então, passar a mão na cabeça dos filhos não é bom. Ensina, se for necessário corrijam. Dedicando tempo para os seus filhos. Não devemos ser atenciosos para os nossos filhos somente porque fazem algo que nos agrade. Devemos amá-los igualmente. Ou seja, aqui nós temos um exemplo no livro do Gênesis, capítulo 25, e versículo 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então tinha uma desigualdade dentro da casa, dentro desse lar, por parte de Jacó e Rebeca.
Ou seja, Jacó, ele amava a Esaú, Isaac amava mais a Esaú, por quê? Ele fazia as coisas que ele gostava, e isso é errado. Você que tem mais de 2 filhos, amar um mais o outro, porque ele faz as coisas que te agrada, é errado. Cria uma desavença dentro da casa, cria uma divisão dentro do lar, dentro do lar familiar. Aí cria o time A e o time B. Eu vou favorecer mais a Késia do que a Caroline. A Ilane favorece mais a Carol do que a Késia. Errado isso aí. Você deve ter um equilíbrio entre os dois, um equilíbrio familiar. Você não tem que ter aquele preferido, aquela preferida, a filhinha de mamãe, o filhinho de papai. Não, todos têm que ser o filhinho de papai e a filhinha de mamãe. Tem que haver um equilíbrio igual, porque senão você vai criar um confronto dentro da tua casa, uma guerra dentro da tua casa. Você entendeu? Aí vocês vão entender o porquê que depois Esaú, ele queria matar o seu irmão Jacó, porque ele enganou o seu irmão. Essa desavença aí, ou seja, porque um era mais preferido que o outro, então aquela rixa cresceu, que quando ele soube que o irmão tinha enganado, ele queria matar o irmão. Por quê? Era a bênção, era para ser dele, mas o que ele fez, e como Jacó sabia que Esaú era o preferido, ele falou: o quê? Eu vou me passar por Esaú. Então tenha equilíbrio dentro do seu lar, não deixe o seu lar ser desequilibrado, mantenha o equilíbrio. Não ame mais a um porque ele faz as coisas do seu gosto, ou outro porque não faz coisas que te agradem também. Aprenda a gostar também, entendeu? Glória a Deus. Para os filhos, como ser bem sucedido na sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 3: quem honra pai e mãe alcança grandes benefícios na sua vida. Honre teu pai e a tua mãe, e assim terá vida longa. Honrar o pai e a mãe. Quem obedece, para os filhos que querem ter uma vida bem sucedida, quer ser próspero, quer ser alguém na vida, comece honrando ao teu pai, a tua mãe. Aprenda a honrar ao pai e à mãe, queridos. Você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida longa. Sabe por que hoje em dia nos cemitérios, nos hospitais, tem muitos jovens padecendo, muitos jovens morrendo? Por falta de honrar o pai e a mãe. Observe que quando o filho pródigo, ele saiu de casa, pediu ao pai tudo que tinha e saiu da sua casa, aquilo foi uma desonra para o pai, porque ele tinha de tudo. Então ele resolveu abrir mão de tudo e deixar a casa do pai. Mas no momento que ele começou a sentir a pressão da desonra que ele fez para o pai, em saber que ele tinha tudo e largou, houve arrependimento no coração dele, e ele voltou: não, eu tenho que honrar meu pai me ensinou tanto, e eu estou padecendo porque eu não estou honrando meu pai. Então observe, quem não honra o pai e mãe acaba perecendo. E quando ele começou a perceber isso, não estava no script, Deus me deu agora. Então quando ele percebeu que estava perecendo, que já tinha desejo de comer as bolotas e que era oferecido para os porcos, ou seja, perecimento na sua vida material e na sua vida espiritual, ele falou: que eu padecendo por isso, tudo isso porque eu estou desonrando meu pai, a minha mãe. Peraí, eu vou voltar a honrar meu pai novamente. E quando ele voltou para honrar o pai e a mãe, o pai se alegrou muito. O pai olhou de longe, ele viu: meu filho que está voltando. Então eu falei: não, eu vou ainda honrar meu filho mais ainda. Matou um bezerro, fez uma grande festa. Então quando nós decidimos honrar o pai, essa parábola é linda, é espetacular. Quando Jesus conta que quando ele voltou a honrar o pai e a mãe, grandes benefícios ele teve sobre a sua vida.
Então, grandes benefícios nós alcançamos da parte de Deus quando nós honramos o pai e a mãe. Então, se você não está gostando da vida que você está levando, dê uma pensada, uma refletida na maneira que você está honrando seu pai ou a sua mãe. Será que você está honrando seu pai e a sua mãe? Pense nisso. Um outro exemplo que nós temos: honrar é muito mais que obedecer. Há filhos que obedecem, mas não honram. E Daniel é um exemplo muito claro de honra, que quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, no capítulo 1, no versículo 8 aqui, olha, Daniel se assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que concedesse não se contaminar. Ou seja, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Nós hoje vivemos no mundo secular também. Nós não vivemos num ambiente espiritual 24 horas por dia. Mas quando nós honramos pai e mãe, Deus vai sempre honrar-nos também. E quando Daniel propôs no seu coração a não se contaminar, Deus honrou Daniel, amados. Em tudo Daniel foi honrado. Por quê? Daniel honrou os princípios que ele aprendeu com seus pais. O que Daniel aprendeu com seus pais? A honrar primeiramente a Deus, e o que ele também aprendeu de Deus. Ele aprendeu a não se contar com os manjares oferecidos para os ídolos. Ou seja, o que Deus ensinou, o que os seus pais ensinaram para eles era o seguinte: Daniel, olha, nós estamos vivendo num período, Daniel, em que nós vamos sofrer, nós vamos ser cativos, nós vamos ser levados cativos, mas honra o teu pai, a tua mãe, honra o Senhor em tudo que agora vocês estão aprendendo aqui, e vocês vão ser honrados também. Eu posso conjecturar aqui nesse momento os pais de Daniel falando: olha, vocês vão estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em vocês. Quando vocês honrarem o que eu estou ensinando para vocês, Deus também vai honrar vocês. E nós vamos ver aí o exemplo de Daniel. Daniel sempre destacou: ei jovens, se você honrar pai e mãe, mesmo você estando na Babilônia, Deus também vai te honrar. Lá no teu trabalho ninguém é crente, mas você é crente, honra o teu pai, honra a tua mãe, o que eles te ensinaram, e Deus também vai te honrar. A Bíblia diz que onde Daniel estava, Deus honrou grandemente a Daniel, e ele foi dentre ali, foi constituído quando o rei Dário quis ali levantar homens ali, o primeiro a ser apontado foi Daniel. Olha, por causa de Daniel, um decreto foi mudado por honrar o pai e a mãe. Veja que coisa linda, amados. Por honrar o pai e a mãe, aquilo que ele aprendeu, em que aprendeu de Deus, por parte dos seus pais, Deus honrou eles também. Quando ele foi lançado na cova dos leões, a Bíblia vai dizer que os leões não tocaram nele, porque Daniel honrou. Ele honrou os pais. Daniel honrou, ele tinha uma vida de oração. Então tudo que Daniel aprendeu, aleluia, ele também praticava. Então tudo que seus pais ensinam a vocês, pratica também. Coloque em prática e vocês vão ter uma vida próspera também. Para pensar por que certas coisas não se encaixam, por que certas coisas não dão certo. Honra o pai, ouve o teu pai e a tua mãe, eles são os melhores conselheiros que te digo, os melhores conselheiros para você. Se o teu pai e a tua mãe está falando, assina embaixo. Se o teu pai e a tua mãe está falando, não discuta com ele, não discuta com ela, ela tem experiência, amém? Então honre teu pai e a tua mãe. Para os pais, o que fazer o que os pais não devem fazer? Colossenses capítulo 3, versículo 21. Vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não perca o ânimo. Vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não perca o ânimo. Peraí, irritar? Mas como é que é irritar? Tem hora que eu irrito um pouco lá em casa. Cadê a Caroline? Tem hora que eu deixo ela um pouco irritada.
Mas não é aquela irritação de você ficar fazendo algo que a pessoa para. Entendeu? Isso é normal, isso é para descontrair um pouco dentro de casa. Tem hora que você tem que ser um pouco descontraído para quebrar o clima, não é verdade? Você não pode ser aquele pai, ei, tudo bem? Como é que está? Desliga essa televisão, vai dormir. Não, tem hora que você precisa ser um pouco mais descontraído também. Tem hora que você tem que rir um pouco com seus filhos. Tem hora que lá em casa lá é difícil se controlar na risada, então quando eu começo eu não paro mais. Tem alguém aí que sempre fala, fica tirando sarro de mim, né? Não vou falar que é a Caroline não. Ela gosta de tirar um sarro do pai dela. Quando ela pega para Cristo, só Jesus. O clima lá em casa tem hora que está tenso, assim, nós estamos numa elevação tão grande de risos, ou então falando alto, que eu vou dizer que, como eu disse quando estava aqui pela manhã, parece que é um stand-up lá em casa, lá, né? Um show de comédia. Vocês olham assim, não, mas eu sou uma pessoa normal em casa, viu, Márcio? Eu brinco, eu pulo, eu rio também, lá dentro da minha casa. Faço imitações também. Gil Gomes. Então lá em casa, lá... Esse pastor é uma bênção, de verdade. Então, lá em casa tem hora que parece um stand-up lá em casa. Tem hora que lá em casa parece que é uma briga. Então a minha filha Kézia, que é a mais controlada lá em casa, é a Kézia. Parece que não, né? Mas a Kézia é a mais controlada lá em casa. Então quando o volume está muito alto, o nível está muito alto, sabe o que ela faz? Ela sai correndo para fechar o vitrô da cozinha. Os vizinhos não ouvem, gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando alto. Vocês vão pensar que a gente está brigando. Aí eu aproveito a deixa e falo, realmente eles vão pensar que a gente está brigando. Sabe o que eles devem estar falando lá dentro da casa dele? Olha os crentes, acabaram de chegar do culto, estão quebrando o pau. Olha o pastor está bravo, O pastor que está falando mais alto, ela está bravo. Mas na verdade não é, a gente está falando alto, as pessoas pensam que a gente está brigando. Não é que estamos brigando, nós estamos conversando, é uma família, normal. Entendeu? Por isso que eu falo que a Kézia é a mais normalzinha aqui, cara, porque ela vai correndo, fechar a vitrô, os vizinhos não ouviram, eu não estou nem aí. Eu falo para elas, eu não estou nem aí, eu estou na minha casa. Não é verdade? Nós estamos mostrando que a gente é uma família normal. Né, queridos? E o pica-pau, e o pato dono? Não sei, o pica-pau, o pato dono, não sei. Não sei. Eu quero ver o dono depois. Mas eu imitava muito o Gil Gomes, vocês aqui não conhecem o Gil Gomes, né? Barbaridade. Aí quando uma das minhas filhas está lá muito inquieta, aí eu começo, Kézia, aquela jovem, Caroline, a menininha de papai. Aí ela gostava muito, a minha filha gostava muito do Bob Esponja, né, Caroline? Caroline, vamos assistir Bob Esponja. Nós somos uma família normal, irmãos. Mas você é um presbítero, mas eu sou normal. Eu sou normal como vocês também. Então, quando a Caroline está assistindo desenho, eu assisto desenho também com a minha filha. Agora não está assistindo muito desenho, não. Mas de vez em quando assisto alguma coisa com as minhas filhas também. A gente senta lá na sala, vamos assistir. E principalmente quando nós gostamos de assistir filme baseados em fatos reais, nós temos uma discussão depois do filme. O que poderia ter acontecido, o que não deveria ter acontecido. É onde começa aquele alvoroço, aquela discussão. Não, mas se não sei o que lá. Então começa um alvoroço, um falando alto, o outro também. Então é onde parece briga, mas não é. Nós estamos discutindo os assuntos. Então, o que os pais não devem fazer? Como os pais podem irritar os seus filhos? Os pais não irritem os vossos filhos. Bom, vamos lá. Como que os pais irritam os vossos filhos? Quando ele ensina, mas não pratica. Isso é ruim. Você ensina para o seu filho não mentir, você mente. Aí você quer obrigar a ele não mentir, mas você mente. É difícil. Aí você está ensinando algo para ele que você não pratica.
Então você está irritando seu filho, você está provocando a ele. Sabe o que seu filho faz? Seu filho fala: puxa vida, meu pai fala isso, fala aquilo, mas ele mesmo não faz. Como é que pode? Ele fala para não mentir, pastor, ele vai e mente. Então fica difícil. Então, quando você ensina e não pratica, você irrita seu filho. Quando falta diálogo entre pais e filhos, quando você não conversa com os seus filhos, tem que haver um diálogo. Ah, mas meu filho não quer conversar comigo. Não, tem que conversar sim, seu pai, sua mãe. Tem que haver um diálogo aberto entre pais e filhos. Eu converso com as minhas meninas, pergunto quando vem da escola: está tudo bem? Está tudo bem? O que aconteceu? A gente pergunta. Tem que haver um diálogo entre pais e filhos. Você não pode ter tempo apenas para os seus amigos, para as suas amigas, para o Instagram, o WhatsApp. Não, tem que separar um tempo também para conversar, dialogar com os filhos. E aí, filho, como é que foi na escola? Está tudo bem? E aí, o que aconteceu? E a professora, como é que está o aprendizado? Tem que ter um bate-papo entre pai e filhos, queridos. Outra, quando não dedica tempo para os seus filhos, tem que haver um tempo para os seus filhos, amado. Você tem que separar um momento para a família, para os filhos, um tempo para brincar com os seus filhos, um tempo para distração com os seus filhos. Você tem que separar um momento na sua vida. Hoje eu vou deixar tudo aí. Hoje o tempo é nosso, hoje o dia é nosso. Vou tirar um dia aqui para a família. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer pipoca? Vamos assistir um filme? Vamos falar sobre algo, sobre a Bíblia, alguma coisa? Então tem que haver um tempo para os filhos. Você tem que separar um tempo para eles. Entendeu? Outra coisa que irrita os filhos: quando são comparados com os outros filhos ou outras pessoas. Não faça isso, amado. Olha aqui para mim. Está vendo minha mão? Os dedos das mãos são iguais. Eu tenho duas e maravilhosas, lindas filhas, Kézia e Caroline. Uma é diferente da outra. Era para ter 6, pastor, mas Deus me deu somente 2. Mas as duas são distintas, uma é diferente da outra. A aparência parece. Até o Ricardo chegou aqui para mim. Agora eu pensei que era a Kézia que estava lá em cima. Não, aquela ali é a Carolina. A Kézia está aqui embaixo. Então há uma semelhança. Então irrita os filhos quando são comparados com os outros. Quem tem mais de um irmão aqui e se irrita quando o pai ou a mãe fala: ah, o Léo é diferente. O Léo, aqui um exemplo, tá? O Léo é bem diferente de você, Amanda. A Amanda não está aqui, né? Mas o Léo faz isso, faz aquilo outro. E se irrita os filhos. Não compare seu filho com o outro. São diferentes. E o que tem que haver é compreensão e não comparação. Entendeu, queridos? Você agindo dessa forma, você provoca ira. E provoca também divisão dentro da tua casa. Se o teu filho já não está tendo mais aquela comunhão com o outro dentro da tua casa, pense bem. Olha aí no que você está fazendo, na sua comparação. Será que você não está comparando muito ele com ela? Para ela se tornar igual a ela? A Caroline nunca vai ser igual a Kézia. A Kézia nunca vai ser igual a Carol. Porque tem personalidade diferente. Mas tem que haver compreensão dos pais. Errávamos muito. Quando a minha esposa, quando eu falava, a Carol, a Kézia, quando ela tinha a sua idade, ela fazia isso, fazia aquilo outro. Ela ficava irritada. Então eu estou dando exemplo aqui, aplicando aqui nessa noite, algo que eu já vivi, entendeu? Então quando você faz comparação de um filho com o outro, você deixa ele irritado. Você cria divisão dentro da tua casa. Isso não é bom, entendeu? Então para ter um lar sadio, não compare seu filho com o outro, nem com o filho da vizinha. Os filhos da Elaine são uma bênção. Mas é o filho da Elaine, a família da Elaine. A sua família, quem tem que cuidar é você. Da tua casa, quem cuida é você. A Elaine cuida da casa dela. Agora você quer que a Elaine cuide da sua casa? Então chama ela, paga para ela ser educadora da tua casa. Aleluia. Tá doendo aí? Diga ai. Glória. Então
com isso, amados. Comparar o vizinho, a vizinha, a família da vizinha. E outra coisa que deixa os filhos muito irritados: seus primos foram isso, foram aquilo. Os seus primos. Os meus filhos é diferente. Que nem os sobrinhos da minha esposa, eu considero também como os meus sobrinhos, eles têm uma vida. Mas a educação que eu dou para os meus filhos, para minhas filhas, é outra. A realidade é outra. Meu cunhado dá de tudo para os filhos dele, mas a nossa realidade é outra. Eu mostro a realidade para nossas filhas. A realidade é essa aqui, filhas. E graças a Deus elas são compreensivas. Elas não ficam, mas por quê? Por que não? Porque você tem que mostrar a realidade. Os seus primos, os seus parentes são outro nível. Entendeu? Quando eles não recebem incentivo, mas só críticas. Você elogia seu filho quando ele faz algo, mesmo que não esteja ainda em perfeição? A minha filha, Carolina, ela gosta muito de desenhar. E desde pequeno, quando ela desenha, nós sempre, filha, tá top. Eu pegava os desenhos dela, colocava lá no Instagram, no Facebook. Vocês que acompanham aí, vocês já devem ter visto. É incentivo, é motivo. Isso por quê? Está incentivando. Mas ela apenas começou a fazer. Não interessa, amados. Motive o seu filho, não critique. Não seja aqueles tipos de pessoas que você poderia melhorar se você fizesse isso, aquilo, outro. Não está bom. Não, motiva. Seja um motivador. Você pai, você mãe, é um dos maiores motivadores que os seus filhos podem ter. Então incentive eles. Não critique, não. Incentive-os. Outro dia minha filha fez arroz lá em casa, pela primeira vez. Filha, ficou top. Ficou um pouco papa, mas deu para comer. Mas nós incentivamos, né, Carolzinha? Mas incentivamos, filha, ficou bom. Ficou top, filha. Na próxima vez, você diminui um pouquinho o nível de água, aí vai ficar perfeito. É isso que seu filho precisa. Aí se você pega o arroz para ele e não ficou bom, ficou papa, não vai dar para comer isso aqui. Que motivação você vai estar dando para ela, para ele? Você acha que ele vai querer fazer mais? Não. Eu fiz, minha mãe falou que ficou ruim, ficou papo. Não vou fazer mais não. Se eles quiserem, eles fazem. Então seja um motivador. Motive o seu filho. Entendeu? Elogie ele. Elogie pelo que ele faz. Mesmo não estando bom, elogie. Ele vai aperfeiçoar mais ainda. Tá bom, queridos? Pais, estabeleçam limites para os seus filhos, para que eles tenham uma vida saudável, pois futuramente te agradecerá. Você estabelece limite lá dentro da tua casa? Ou lá dentro da sua casa, ele que faz as regras? Você vai dormir, ele fica até tarde na televisão, assistindo, maratonando série da Netflix. Peraí, minha casa, minhas regras. Quando ele tiver a casa dele, ele tiver a casa dela, aí vai ser a regra deles. Mas enquanto tiver paz, enquanto estiver dentro, debaixo do teu teto, enquanto não estiver pagando a água, a luz, você estiver cumprindo com as necessidades do teu lar, sua casa, suas regras. Filho não tem que fazer o que quer não. Entendeu? Estabeleça limites dentro do teu lar para que ele tenha uma vida saudável. E futuramente ele te agradecerá por isso. Não deixe eles à vontade, fazer o que bem quer. Não. Estabeleça limites dentro da tua casa para que eles tenham uma vida saudável. Amém, queridos? Conclusão: não basta apenas ensinarmos, temos também o dever de participar em suas vidas. Tempo, um dos maiores investimentos que você pode fazer, investir em seus filhos. Se você quer fazer um dos maiores investimentos dos seus filhos, tempo. Tenha tempo para ele. Não que tem pais que dão de tudo para os seus filhos, mas ele não tem tempo para os seus filhos.